Olá, muito boa tarde. Na sexta-feira da Semana Santa, a Igreja Católica faz memória da morte de Cristo. Um acontecimento histórico, mas com um realismo que o ultrapassa. Neste programa queremos analisar o alcance deste acontecimento e as referências que mantém em cada tempo. É para isso o nosso convidado Dom António Couto, Bispo de Lamego. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Em Sexta-feira Santa recorda-se a morte, uma morte que é de salvação, mas numa cruz. Como entender este paradoxo? É também uma maneira de nós sermos convidados a ver, antes de mais, a figura histórica de Jesus e o seu empenho completo em relação às pessoas, às quais e para as quais ele tinha o programa de anunciar Jesus, de anunciar o reino de Deus, trazer notícias de Deus para o seu povo. E depois tem de se envolver completamente na entrega desse programa e no desenvolvimento desse programa. O que quer dizer que para amar o seu povo, para amar o povo ao qual ele se entregava completamente, sujeita-se a tudo. Inclusive a absorver os ódios, as invejas, os ciúmes, as raivas, as violências do povo que ele amava. Quem ama... Que o condenou. Quem ama mesmo tem de ser assim, ou ama ou não ama, não é? Para amar as pessoas, inclusive, digamos, as piores pessoas, se nós as queremos mesmo amar, se nós queremos amar alguém da Jihad Islâmica, não temos outra maneira senão aproximar-nos das pessoas e envolvê-las no nosso humor. Foi o que Jesus fez connosco. Portanto, não estamos muito em planos muito diferentes. De facto, fê-lo até correr o risco de ser por nós maltratado, persinhado, massacrado e crucificado. Mas o amor não desaparece. O que está na origem é o amor. António Couto é bispo de Lamego e durante muito tempo e continua a investigar os textos da Bíblia e por isso, enfim, apresenta o conteúdo que está também nas entrelinhas, não é, dos textos, nomeadamente destes que narram a paixão de Cristo. E por isso agradecemos a sua presença hoje no programa Eclésia. Em todo caso, essa condenação à morte, disse-o há pouco António Couto, que aconteceu por nossa causa. Como é que nós nos envolvemos numa história de há 2000 anos? Da mesma maneira. Bom, em primeiro lugar, nós devemos sentir que esse Jesus que há 2000 anos morreu numa cruz, daquela maneira que nós mais ou menos conhecemos, ainda que as descrições são feitas já para nós hoje tomarmos consciência e nos implicarmos nelas, não são feitas para a gente ir ver a história de há 2000 anos, jornalisticamente falando, e ficarmos a saber foi assim. Não, mas tem realismo, aquela apresentação. Tem realismo, mas todavia está tecida já para que a gente se implique nela. Isto é, para quem vier a seguir, para que as futuras gerações, para quem amanhã leia estes relatos, se implique neles e não fique fora deles. Porque senão os relatos eram meros relatos históricos que a gente podia decorar, podia saber de cor, mas que não tinham nada a ver com a minha vida. Aquela história é escrita para gente que se quer que acredite também nos factos de Jesus e no amor de Jesus. E daí que no mundo de hoje, nós estamos 2000 anos depois, ou pouco mais de 2000 anos depois, mas estamos a viver estes acontecimentos como se eles nos dissessem respeito e porque eles nos dizem respeito. Portanto, nós também somos aqueles por quem Jesus morreu, não morreu apenas por aqueles que o crucificaram naquele tempo, morreu por toda a humanidade de todos os tempos, também por mim, também por si, também por todos aqueles que estão hoje a olhar para nós aqui através da televisão, morreu por todos nós, isto é, amou-nos a todos de tal maneira que até correu o risco de ter de entregar a sua vida por nós. E, pronto, nós hoje estamos nesse tipo de mundo, nós não estamos à parte, como quem diz, não foi nada connosco, nós apenas vamos celebrar um acontecimento da história, mas que já passou e que hoje não está presente. Está presente hoje. Isto é, hoje nós revivemos que também nós não somos grande coisa, que também há ódios dentro de nós, que também há violências dentro de nós e de forma realista e crua devemos olhar para esta semana, atravessar esta semana, deixando-nos sobretudo atravessar pelo amor de Jesus. Porque nós também temos a mesma coisa dentro de nós. Não são só os outros. Normalmente nós somos todos muito levados a dizer, pois isto é com eles é que são o mal está neles, mas não está em mim. Se calhar o mal também está em mim. Se calhar não, está mesmo em mim. Eu não sou só mal, mas também sou mal. É este mal, este ódio, esta inveja, estas raivas, estas violências, que esta semana, por isso mesmo é que é uma semana atravessada também por algum silêncio. A Semana Santa, não é? A Semana Santa, ou a Semana Autêntica, como lhe chamava a antiga liturgia, que eu gosto muito da terminologia, a antiga liturgia de Milão, a Semana Autêntica,
porque parte-se do princípio que só pode ser atravessada e vivida por pessoas autênticas, isto é, que não tenham medo, que não tenham vergonha de assumir os seus disparates, os seus erros, as suas loucuras, e que as enfrentem de caras. Enfrentar as minhas loucuras, a minha estupidez, a minha violência de caras é, de facto, enfrentar-me com Jesus Cristo. Porque Ele é que é a verdade, não é? Uhum. Ele não veio dizer a verdade, Ele é a verdade pessoal, em quem eu posso confiar absolutamente, a quem eu posso dizer aquilo que sinto, aquilo que se passa em mim, e também só sei, sendo Ele a verdade, pode absorver e dissolver tudo isso que há em mim de negativo. Bom, penso que esta aqui é uma semana grande, uma semana autêntica, uma semana de grande realismo. Uhum. E nesse realismo, precisamente, está em causa uma história de fé de cada um, de conhecimento do transcendente, ou está em causa uma transformação da realidade que nos envolve, esse enfrentar aquilo que existe de mal em cada um, implica, ou está implicado diretamente depois no dia-a-dia, no nosso cotidiano? Está obviamente implicado e não tem só a ver com quem acredita. Digamos, a cruz de Jesus é um dado cultural, porque a cruz de Jesus que está exposta diante de nós, está nas igrejas, está nos cemitérios, estava em lugares públicos, hoje deixa de estar, ou pelo menos desapareceu de alguns lugares públicos, mas é um elemento cultural de extrema importância, que vale para toda a gente, porque na cruz de Jesus o que é que eu vejo? Na cruz de Jesus eu vejo, em primeiro lugar, vejo alguém que está maltratado, massacrado, que está crucificado, que está cheio de sangue, vivo ou coalhado já. E a pergunta que eu tenho de fazer é quem produziu isto? E o que é que produziu isto? E tenho que dizer, fui eu. Fui eu e foste tu, fomos nós. O que é de nós? O pior de nós. Para o afirmar, isso consegue-se afirmar assim diretamente ou não exige um percurso também de fé? Exige um percurso de fé, mas também um percurso realista. Digamos, quem olha para aquela cruz e para as cruzes de hoje, porque hoje também as temos. Não digo cruzes já daqui, embora comece a haver também no Extremo Oriente, no Médio Oriente, cenas bastante semelhantes. Mas, digamos, isto que acontece na Cruz de Jesus acontece hoje também, em muitos casos, em que nós condenamos pessoas, as encostamos à parede, as maltratamos, as pesinhamos, as colocamos completamente de lado e as matamos, não é? Da forma mais cruel que existe. Portanto, é muito semelhante. E quando eu olho para a cruz de Jesus e olho para essas cenas do mundo de hoje, tenho ainda que me aperceber bem que é a nossa estupidez, a nossa violência, o mal que há em nós, a violência que há em nós, que produz aquelas chagas, aqueles tormentos, aquelas vidas completamente massacradas. E, portanto, isto é um ato sério, cultural, com o qual o mundo de hoje, seja crente ou deixe de ser crente, tem de se enfrentar, sem medos. Mas tem de olhar para lá e ver, afinal, aquilo é um espelho. É como que um espelho que reflete em mim aquilo que se passa verdadeiramente em mim. Aquilo é a imagem do que se passa em mim. Mas não lhe parece que esse dado cultural da cruz é cada vez uma referência mais esquecida? Sobretudo, o seu significado diz cada vez menos às culturas atuais? Eu compreendo que seja possível que isso exista, tanto que, por algum motivo, as mandaram retirar, não é? Também penso que incomodavam. É? Provavelmente incomodavam e, pronto, mandaram-se retirar. Mas a cruz de Jesus... É o não querer confrontar-se com esses limites, com aquilo que é mau? Se calhar é, em primeiro lugar, a gente não querer ver quem nós somos. E o que está exposto na cruz é o pior de nós. É o pior de nós e é o melhor de Deus. Digamos, é o pior de nós, nesse sentido em que são as minhas raivas, os meus ódios, as minhas vinganças, não é? Que está tudo ali cravado na cruz e espelhado diante de mim. Se eu olhar para lá, não tenho muita alternativa. Pouco tempo depois eu estou a ler isso. Seja eu crente ou não seja crente. Acha que basta olhar? Como quando eu vejo aí uma pessoa trucidada, seja por quem for, eu tenho que fazer a mesma leitura, não posso fugir. Quem massacrou esta pessoa, quem a tratou mal, quem a espezinhou, também não tenho dúvidas, fomos nós, o que é de nós, o pior de nós, as nossas maldades, a nossa malvadeza, a nossa violência. Mas pela indiferença em não querer mudar algo que está mal, de que forma é que eu me implico nesses casos? Eu implico-me nesse caso lendo a minha vida, de forma honesta. E, portanto, não tenho medo de olhar para aquela cruz e vendo a página que há em mim, a página está escrita em mim, e é isso, é as raivas, os ódios, as vinganças, a malvadez, a violência que está escrita em mim, na minha... Eu vejo-me a mim, isso é importante.
Em segundo lugar, a cruz de Jesus ainda mostra que, efetivamente, ali o que há o grande amor de Deus. Ou, se quisermos, o grande amor daquele homem, daquele Jesus, que era Deus, que não quis enfrentar-me, isto é, empurrar-me, deitar-me abaixo, responder-me na mesma moeda, porque o podia ter feito, não é? Mas não me responde na mesma moeda, em vez disso abraça-me. E, portanto, desde o princípio eu percebo, e devo perceber hoje também, que, afinal, a minha malvadez, face ao amor verdadeiro, não faz nenhum sentido. Porquê? Porque o amor verdadeiro já absolveu a minha estupidez e a minha violência e o meu pecado. Mas fez tudo? Resolveu tudo? Resolveu tudo, desde que eu perceba. Desde que eu perceba e entre neste jogo. Isto é, se eu percebo isto e entro neste jogo, se eu percebo que sou assim, que sou violento, que sou assassino, que sou mentiroso e que, de facto, qualquer um está sujeito a ser maltratado por mim, não é? Pelo pior de mim. E se percebo, todavia, que isto que há em mim foi completamente dizimado e ganhou significado novo pelo amor verdadeiro de Deus em Jesus Cristo, espelhado em Jesus Cristo, eu também percebo que em mim pode começar uma página nova. Que é exatamente que isto não faz mais sentido. Não faz sentido sermos violentos, sermos intolerantes, não compreendermos os outros, espezinharmos os outros, não faz nenhum sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido o amor. Aquele amor é o que fica. Aquele abraço, aquela coisa. E não é esse amor, afinal, o que todos nós procuramos? Pois, parece que procuramos, mas de vez em quando procuramos, penso também, o nosso amor mesquinho, o nosso egoísmo, não é? E isso é que faz, talvez, esconde o amor verdadeiro, que é aquele que se entrega a mim, seja eu como for. Entrega-se a mim por amor, ama-me, seja eu como for. Não é para se servir a ele, nem para se servir de mim. Ele ama-me porque eu sou eu. E sou eu. Se eu sou estúpido, se eu sou violento, se eu sou assassino, ele ama-me na mesma. E, pronto, isso pode ajudar, penso, a humanidade de hoje e as culturas de hoje a perceberem também que a cruz tem um significado muito para além do cristianismo, em termos de cultura e em termos de poder atingir qualquer humano coração que hoje colocar-se frente à cruz, não digo durante 5 minutos, mas durante bastante tempo, não é? Isso acho que pode atingir qualquer pessoa. E está na cruz, nesta referência da cruz, está o fator de mudança civilizacional, na sua opinião, para crentes e não crentes? Eu penso que é decisivo quando qualquer pessoa honesta, isto é, sem máscaras e bem intencionada, se coloca diante da cruz, ela vai ser tocada por diversos elementos pessoais que estão dentro dela, e também pelo amor excessivo e subversivo, que subverte completamente aquilo que há dentro de mim de mais negro e de pior. E daí está um recomeço no nosso cotidiano diferente. Sim, penso que enfrentar a cruz é um ato de coragem, porque me vai desvendar. Isto é, vai-me dizer, tu és isto, 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 isto. Vai desvendar-me, é um ato de coragem. Por outro lado, é um ato de suprema humanidade e divindade, que é perceber que Deus desce a este meu mundo, não para se ir já embora, mas para o abraçar e para o mudar. Ele veio para mudar o meu coração. Enfim, considerações que estamos a fazer neste dia de Sexta-feira Santa, quando se recorda de facto a paixão e morte de Cristo na cruz, e a partir desses acontecimentos, do realismo desses acontecimentos. E pedir a D. António Couto, nesta proposta que fazemos a quem nos vê e ouve neste dia, essa referência existe, é civilizacional, da morte de Cristo na cruz. Vamos detalhá-la no sentido de perceber como aconteceu. Como foram as últimas 24 horas de Jesus? Não é muito difícil pegar nelas, nas últimas 24 horas de Jesus, sobretudo a partir do texto, talvez de Marcos, que é um texto muito concreto e quase a cita, onde ele vai citando as horas, que por assim dizer são as horas litúrgicas. Isto é, aquilo que se passava no Templo de Jerusalém, passa-se agora na praça pública, na via pública, e os cristãos hoje estão na via pública, estão no mundo, estão no meio do mundo, e é aí que se passa hoje todas estas cenas. Então eu diria que a preparação daquela ceia, que é a última, chamada última ceia, embora eu goste mais de chamar primeira ceia, porque as nossas ceias de hoje, as ceias eucarísticas, decorrem dessa ceia. Dão continuidade a essa reunião. Aquela será a primeira e não tanto a última. E, portanto, essa preparação da ceia, segundo o texto de Marcos, acontece aí por volta das 3 da tarde, por indicativos de Jesus, entre as 3 e as 6. Às 6 é a hora, mais ou menos, em que o sol se põe, e nesse dia não é permitido comer a ceia pascal antes do pôr do sol, portanto o sol tem que se pôr, portanto é pelas 6 ou a seguir às 6, um pouco depois das 6, que Jesus come essa ceia pascal, que é um banquete em que ele apresenta
dá um significado novo, dizendo isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, indo muito para além daquilo que era o ritual da ceia pascal hebraica, não dizendo apenas isto é o pão da nossa aflição, o pão que comemos no Egito, o pão ázimo, o pão amargo, mas isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dá um significado novo, de facto, à ceia de Jesus, pelas 6 e tal da tarde. Às 9 horas, nestas 3 horas passa-se a ceia, pelas 9 horas de quinta-feira, que já obviamente que já é a sexta em termos do Médio Oriente, porque o dia começa ao pôr do sol, portanto, aí pelas 9 da noite, a ceia termina e Jesus com os seus discípulos atravessam o Cédron e vão para o Getsémani. Aí começam, a partir das 9 à meia-noite, são aquelas 3 sessões de 3 horas de oração, que Marcos concretiza muito bem. Foi uma vez, rezou 1 hora, veio, encontrou os seus discípulos a dormir, acordou-os, voltou a rezar a segunda vez e depois ainda voltou a rezar a terceira vez. Portanto, temos aí 3 horas, são 3 orações seguidas, 3 horas de oração seguidas de Jesus, digamos das 9 até à meia-noite. À meia-noite é a prisão de Jesus. É quando Jesus é preso, depois de já ter levantado os seus discípulos, dizer vamos, levantai-vos, vamos. É a prisão de Jesus pela meia-noite. E depois sucedem-se de imediato os interrogatórios no palácio do sumo sacerdote. E, entretanto, cá fora acontecem o quê? As negações de Pedro. Neste período, entre a meia-noite e as 3. As negações de Pedro, pelas 3 canta o galo, é a altura do canto do galo, também é quando já começa a luz do dia a nascer. É o canto do galo e o Pedro que entra em choro, isto é, ele reconhece, é a tal altura em que ele próprio, face àquele cenário, reconhece que de facto não é grande coisa. E traiu, abandonou, não soube ser fiel até ao fim, àquele Jesus que ele seguia com tanto amor, e afinal... E quando Jesus estava a ser condenado, ele estava a negá-lo. Ele estava a negá-lo, portanto, de certo modo ele nega-o 3 vezes, como Jesus foi rezar 3 vezes, não é? Um pouco atrás, e agora Jesus está dentro a dizer, e notem que o texto de João é fantástico, por exemplo, porque Jesus diz dentro, quando lhe fazem perguntas acerca daquilo que ele fez, ele diz, perguntai àqueles que ouviram, perguntai, tanta gente ouviu, perguntai, eles responderão bem. E afinal Pedro está cá fora a responder o que responde. Isto é, está a dizer, esse homem, quem? Nem o conheço. Nem o conheço. Pronto, e foi o que mais tinha ouvido de Jesus, não é? Exatamente. Era o que mais tinha ouvido de Jesus. Isto cai-se naquilo que são os cenários de hoje. Que são os cenários de hoje. Isto é com uma crueza absolutamente espantosa. O nosso melhor amigo pode estar ali fora a dizer mal de nós. A dizer que nem nos conhece, de lado nenhum. Mas isso acontece na vida real. Acontece todos os dias, coisas desta natureza. Notícias às 3 da manhã. Às 3 da manhã contra o Galo. Às 6 da manhã, Jesus entrega a Pilatos. E pouco tempo passa com Pilatos. Às 9 da manhã, entre as 6 e as 9 está com Pilatos. Às 9 da manhã é crucificado. Isto é levado à cruz, é crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia, sempre segundo o itinerário de Marcos, que é o mais bem concretizado. Ao meio-dia acontecem as trevas sobre a terra, o meio-dia é da luz a pique, é da máxima revelação, mas é quando as trevas cobrem a terra, se calhar para nos fazer ver que nós estamos a viver isto, mas não estamos a viver bem isto. É preciso ver de outra maneira, é preciso arrebentar as trevas, e há ali uma luz escondida que vai arrebentar aquelas trevas todas. Isso, portanto, ao meio-dia. Às 3 da tarde é a morte de Jesus. Às 3 da tarde é a morte de Jesus. Entre as 3 da tarde e as 6 é aquela cena em que José de Arimateia vai pedir a Pilatos que lhe dê o corpo de Jesus. Depois de algumas negociações, consegue o corpo de Jesus e vai ser sepultado ainda antes do pôr do sol. Tem que ser, portanto, por volta das 6, antes das 6 um bocadinho. Então, estão aqui, se quiser, as tais 24 horas. Até ao outro. Sim. Estão aqui, se quiser, as últimas 24 horas de Jesus, mais ou menos como elas foram. Repara, os processos são, diria, uma espécie de brincadeira. Não são levados a sério, não pode ser em tão pouco tempo e de formas tão rápidas. Portanto, são coisas apenas porque a intenção já existia de levar Jesus àquela cruz, até àquela cruz, e o resto é apenas maneiras de se esconder alguma coisa e de se mostrar outras. Exatamente. E essas que se querem mostrar também, os autores dos Evangelhos têm esse objetivo. Por exemplo, falámos há pouco das negações de Pedro, traição de Judas, enfim, são alguns acontecimentos, ou então o abandono de Jesus quando vai rezar. São tudo momentos, episódios que se repetem nos dias de hoje? Se nós estivermos bem atentos, nós continuamos o mesmo percurso.
daqueles negadores de Jesus. Hoje também há negadores de Jesus. Tantos de nós, e sabemos-lo hoje, tantos de nós, que abandonam facilmente Jesus, que amavam e a quem seguiram de perto, e depois abandonam-no sem porquê, não sabem porquê. Nem as pessoas são capazes de responder. Se calhar Pedro também não era capaz de responder. Se calhar apenas viu que a vida daí, a partir daí ia ser mais complicada, e daí que se retirou de cena, mas ele acabou por não perceber bem os assuntos. Quando percebeu, chorou, e viu que não podia ser, que de facto meteu água, mas nós não somos muito hoje, não estamos muito neste tempo. Estamos no tempo em que tudo é demasiado doce e demasiado apagado, demasiado alisado, em que se calhar nem somos capazes de reconhecer de caras que metemos água, que as coisas não correram bem, que fizemos mal. Pedro soube ao menos fazer isso. E isso é importante. Uma última questão, o nosso tempo está a chegar ao fim. O silêncio é a atitude a cultivar neste dia? Penso que neste dia e nesta semana o silêncio ajuda-nos a ver melhor, sem interrupções, não é? E sem outras intervenções de outra... Nós temos, a Semana Santa é demasiado concentrada. E, digamos, e sobretudo a sexta-feira, que é o que estamos a falar, com aquela cruz diante de nós, convém que nós não sejamos distraídos por muitas outras coisas. Está ali o essencial, está ali tudo. A cruz é um compêndio. São Paulo vai dizer mais tarde que a cruz de Jesus é um texto escrito, que a gente pode e deve ler, e é inesgotável. E é inesgotável. Fica esse desafio, sendo que temos por horizonte a ressurreição, não é? A Está, Páscoa. claro, não podemos esquecer. Um tema que fica desde já, falámos depois da Páscoa, falámos na segunda-feira também aqui no programa Eclésias. Então, António Couso, muito obrigado por ter estado neste programa. E fica esse desafio que o silêncio de Sexta-feira Santa seja um meio para melhor compreender a paixão e morte de Cristo. Votos de Santa Páscoa, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.